Glórias a Deus Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor. Amém. Eu estou feliz por estar nesse culto, agradecido a Deus, o privilégio desta hora de nos reunirmos para adorarmos ao Senhor, de todas as formas, com cânticos, com as ofertas, com a comunhão entre nós. Alguns se conhecem mais, outros se conhecem menos, numa igreja com o número deste número de pessoas, mas estamos fazendo o que é a vontade do Senhor. E pegue sua Bíblia, aos que estão aqui ainda em pé, vamos aproveitar para fazer a leitura. Você que não está conosco aqui no templo nesta manhã, você que está no seu lar, você não pôde estar conosco porque está distante de nós geograficamente, mas neste momento da leitura da Bíblia, né? Para quem está em casa, se tem Bíblia de papel, abra a Bíblia agora, porque o celular, ele é uma bênção enorme. Dele vem bênçãos, mas também dele vem tentações. Então a gente está lendo a Bíblia no aplicativo, tem 2, 3, mais versões no aplicativo, mas aparece um WhatsApp. Parece os aniversariantes do Facebook. Já aconteceu isso com você? Aí o dedo assim tem uma enorme tentação de sair da Bíblia e ir para o Facebook, sair da Bíblia e ir para o WhatsApp, sair da Bíblia e ver se seu time perdeu ou ganhou ontem. Então, por favor, se você puder ler sua Bíblia, aí a Bíblia de papel vai melhor. Se não, e eu vou dizer para desligar os dados, mas se desligar os dados também cai aqui o culto, não pode. Então, leia a Bíblia conosco, e os que estão aqui na igreja, mas no templo, mais fácil ainda de ler, Mateus capítulo 21, Evangelho de Mateus capítulo 21, é uma alegria estar aqui com o pastor Sandro, com a equipe pastoral, com esta igreja, a 8ª Igreja Nazareno de Campinas. Eu sou o Fernando, casado com a Patrícia. Como eu vim bem cedo para a igreja, não veio comigo não, primeira hora de reunião ela não veio, mas está no lar. Temos 3 filhos, temos um casal de netos. Minha mamãe partiu no mês de setembro para estar com Cristo Jesus, depois de 87 anos de vida, se converteu em fevereiro de 1958, perseverou, permaneceu, foi meu exemplo de fé juntamente com meu pai, de caráter, de andar com Cristo Jesus, de amar os irmãos e ser amada por eles, de amar a igreja. E sua última palavra de mãe, ali no pronto-socorro da Beneficência Portuguesa. Eu sou pastor há 40 anos, completo em janeiro do próximo ano, 64 anos de idade, mas a última palavra da minha mãe, para mim, não foi para o pastor, foi para o filho. Falou para mim assim, 4 horas da tarde, se eu não sair daqui hoje, você e o Marcos, meu irmão, também pastor, fiquem firmes com Jesus. Palavra de mãe. Mesmo para um homem de 64 anos de idade, mesmo para um homem que ela criou, foi chamado por Jesus, um pregador e pastor, há 40 anos completo em janeiro, mas sua última palavra não podia ser melhor, fica firme com Jesus, não podia ser melhor, fiquemos firmes com Jesus, amém? Mateus 21, vamos olhar sobre Jesus no templo. Mateus 21, começando pelo versículo 12 e depois versículo 23, vou saltar ali, quando de manhã estão retornando para o templo, a passagem da figueira sem fruto, mas o do 12 ao 17 e depois versículo 23, Mateus 21, diz assim, independente da sua versão. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa, é o Pai Celestial dizendo, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram,
da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Vocês nunca leram? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, certamente casa de Marta, Maria e Lázaro, onde passou a noite. Salta comigo a figueira sem fruto, vem para o 23. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade vocês fazem estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? E só a primeira frase do versículo 24, Jesus respondeu. Jesus continua falando conosco, nos ouvindo e nos respondendo. Amém? Amém para a palavra de Deus que você ouviu agora? Aceita esse texto que você ouviu, amém? Então se assente para ouvir e que Deus me use para pregar a você nesta hora, para nós que estamos aqui nesta manhã, para quem está na internet, vai ouvir agora, vai ouvir à tarde, vai ouvir à noite, vai ouvir de madrugada. Qual é a sua expectativa quando você vai para a igreja? Para nós que estamos aqui, quando você vem para a igreja, qual é a sua expectativa? Todos nós temos uma expectativa. Concorda comigo? Todos nós temos. Quem é que nós vamos encontrar na igreja? Quem é que vai nos cumprimentar? Qual a primeira pessoa que vai nos cumprimentar? Como é que os adultos vão nos olhar? Como as crianças vão nos ver? Eu quero dizer um segredo para vocês. Vocês não me conhecem, né? Eu sou superintendente da Igreja Nazareno desde 2006, sou pastor desde janeiro de 1982, né? Mas eu estou aqui, sou conhecido de alguns, do José Pignata, mais tempo, meu amigo, desde 83 por aí, né? Nos conhecíamos antes, mas vou marcar essa data. Pastor Sandro, pastor aqui da igreja. Mas, vejam, quero dizer um segredo. Sabe como é que nós, pastores, conhecemos? Eu não sei se o pastor Sandro vai concordar comigo, mas sabe como é que eu conheço? As igrejas que me conhecem, as famílias que me conhecem e que têm crianças, sabe como é que eu sei como é que aquela família fala de mim? Como é que aquela família me vê? Pelos filhos. Sabia disso? Você que é de uma família que me conhece há muitos anos e que talvez você me ama ou não, sabe se eu sei se você me ama ou não? Pelos seus filhos. Quando um casal fala bem de mim, do Fernando aqui, casaram com a Patrícia, quando alguém fala bem de mim, do pastor, do reverendo Fernando, o casal fala bem, os filhos olham assim para mim: ô pastor, tudo bem? Porque eles ouvem falar em casa, a família lá fala bem do pastor, a família fala bem. Aí a criança olha assim: quando eu crescer, eu quero ser que nem um pastor, eu quero ser desse jeito. Tem menino que põe até gravata, né? Enfim, porque olha, o pai e a mãe falam bem, e a criança olha para a gente com aquela alegria. Quando eu sei que um casal não fala nem de mim dentro de casa, passa o casal, passa os filhos, às vezes os filhos nem cumprimentam a mim, nem sabe quem é, né? Ou nem sabe quem é, não tem registro lá no HD, ele não tem. Quem que seja? Sei lá, deve ser um pastor da igreja, deve ser um reverendo. Pela roupa deve ser pastor, mas não conheço, então é mais um pastor. Agora quer ver outro? Quando o casal fala mal de mim, do pastor Fernando, aí a criança olha assim, não quer nem me ver, nem pintar de ouro, nem de ferro, nem de prata, nem de nada. Aqui é só uma coisa que eu estou compartilhando com você. Mas qual é a sua expectativa quando você vem para a igreja? Qual foi minha expectativa hoje de manhã? Na minha expectativa, fui tão bem recebido na igreja que eu até me senti importante. Eu não sei se quem me recebeu sabia que eu era pastor, não. Talvez de gravata, você não é pastor, um dos obreiros da igreja, dia de ceia e tal. Talvez, mas você nem sei se quem me recebeu na porta da igreja, medindo minha temperatura, pondo álcool na minha mão, não sei se eles sabem ou não, se eu sou pastor ou não. Mas sei de uma coisa, eu fui bem recebido. Fui bem recebido. Qual é a sua expectativa quando você vem para a igreja? Qual é a sua expectativa do louvor? Qual é a sua expectativa da mensagem? Qual é a sua expectativa do ambiente? Qual é a sua expectativa? Bom, cada um de nós tem uma expectativa. Mas nesta hora, o que eu quero falar não é sobre a sua e a minha expectativa quando chegamos para a igreja. O que eu quero falar com você é sobre a expectativa de Jesus quando você e eu chegamos para a igreja. E quando eu olho esta passagem, começando pelo versículo 12, quando eu olho para ela,
e entro com Jesus naquela igreja, e entro com Jesus no templo. Quando eu olho para essa passagem, eu aprendo e continuo aprendendo, e cada vez que eu prego sobre ela, eu reaprendo cada vez mais, para olharmos, entre no templo com Jesus, por favor. Neste momento, nesta hora, entre no templo com Jesus, acompanhe Jesus, agora imagina que você faz parte da comitiva de Jesus, faz parte dos apóstolos de Jesus, faz parte das mulheres que seguiam a Jesus, faz parte dos adultos que estavam com Jesus, das crianças, faça parte das famílias que foram com Jesus, para aquela igreja lá no centro de Jerusalém. Entre com Jesus, olha só o que Jesus faz, espera e diz para quem está com ele. Em primeiro lugar, você notou que a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fez quando entrou no templo, no versículo 12 de Mateus 21, não foi nem orar. Alguns de nós chegam à igreja, a primeira coisa que fazem, depois de cumprimentar, quem encontrou, é ajoelhar e orar. Jesus nem orou naquele dia. Acho que ele já veio orando no caminho. Já veio orando no caminho, nem orou naquele dia. Primeira coisa, guarde uma coisa, que o Senhor Jesus faz, sempre fará, fez, continuará fazendo, e ele espera que os seus filhos saibam disso, porque está claro para ele, desde o Velho Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, e até no livro do Apocalipse, quando ele mandou as suas 7 últimas cartas à igreja, algo que Jesus Cristo faz no templo, na igreja, com o seu povo, com o corpo vivo dos discípulos e salvos em Cristo Jesus. Há algo que o Senhor Jesus faz, e quer que você saiba que ele faz. Jesus corrige o seu povo. Jesus exorta o seu povo. Jesus purifica o seu povo. Jesus trata do seu povo. Isso significa uma coisa, que você não está na igreja, numa igreja, nem conosco agora, você não está aqui para ouvir que a gente vai bater no seu ombro e dizer: irmã, parabéns, você é maravilhosa, irmão, parabéns, você é maravilhoso, jovem, puxa, que jovem fantástico. Não, nós estamos aqui para dizer aquilo que o Senhor Jesus quer continuar fazendo na sua vida. Quer continuar fazendo. Tem hora que vem coragem, tem hora que vem arruma, tem hora que vem tudo certo, né? Servo bom e fiel, mas tem hora que vem, como veio para a carta de Cristo a Éfeso, você deixou o primeiro amor. Ou como vem para outra carta, você está mundana, ou mundano, como igreja mundana, ou outra que você está tolerando. Enfim, veja, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, do grupo que se reúne, salvos, transformados, batizados, na ceia, firmes com Jesus. E Jesus tem o direito de nos consolar, mas também de nos exortar. Eu não sei se a palavra da minha mãe foi consolo ou foi exortação. O que vocês acham? Se eu não sair daqui, você e o Marcos fiquem firmes com Jesus. Eu recebi como exortação. Minha mãe poderia ter dito últimas palavras dela para mim: ô filho, você é tão lindo. Minha esposa disse que eu sou lindo, você pode não achar, mas ela diz: você é tão lindo, filho, você é tão forte, filho, você é um bom pastor, que maravilha. Se eu fosse ser membro de uma igreja, seria membro da igreja que você é pastor. Ela era membro da Central, todos os anos até falecer. Ela poderia ter dito várias parabéns pela sua família, parabéns pelos seus filhos, parabéns pelos seus netos. Ela poderia ter me dado um monte de parabéns. Minutos antes, como eu estava sentado ao lado da sua cama, várias horas ali no pronto-socorro, né? Aí uma hora eu cansei, encostei assim na cama dela, ao lado, ela estendeu o último carinho da minha mãe no meu cabelo, e passou a mão no meu cabelo. Depois disso, quando o médico disse, alguns minutos depois, que ela não estava nada bem, queria ser levada lá para um setor de emergência, ela então disse: se eu não sair daqui hoje, você e seu irmão fiquem firmes com Jesus. Não foi consolo, não foi para me parabenizar: puxa, filho, tantos anos servindo Jesus, sempre firme, nunca caiu, nunca, parabéns. Não, fique firme com Jesus. No mínimo, eu quero dizer para você nesta hora que ouve essa mensagem: fique firme com Jesus. Não faltam tentações, não faltam problemas, não faltam
não falta, fique firme com Jesus. E eu quero associar essa palavra do Senhor, essa atitude do Senhor Jesus, aqui no versículo 12, de dar uma arrumada na igreja, ali no templo de Jerusalém, templo mais famoso, né? Passam os séculos e os milênios, e esse templo continua sendo mencionado, porque veja o que diz no versículo 13, no final, ele diz assim: vocês estão fazendo dela, da casa de oração, já fala um pouquinho já, um covil de salteadores. Por quê? Porque sempre, desde o primeiro século da igreja, após a ida de Jesus Cristo para o céu, até hoje, o diabo sempre tenta desviar a igreja do seu propósito, sempre tenta. E claro, quando ele desvia uma igreja, é através de quem que ele desvia a igreja? Dos membros. Por isso que ele aqui diz, vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Era aquela igreja, era aquele momento, eram aqueles membros, era aquele povo. Ele então se dá no direito, até o dia de hoje. É a igreja de Jesus. Então Jesus tanto consola, quanto corrige. Jesus tanto anima, quanto exorta. E ele tira, e é para tirar de nós aquilo que tem que ser tirado. Tenho 64 anos, mas quando eu tinha 13 anos de idade, lembro muito bem que um dos nossos professores gostava de tirar os últimos 5, 10 minutos do final da aula, um professor japonês, Tadashi, não lembro do sobrenome dele, o Tadashi talvez seja o sobrenome, mas eu lembro isso, e ele sempre tirava os últimos 10 minutos para dar uma aula de moral, sempre. E como foi importante aquilo? Só vou citar um dos exemplos. Ele dizia assim para a gente: filho que não apanha do pai vai apanhar da polícia. Irmãos, vocês acreditem que um adolescente de 13 anos um dia fez uma oração: Senhor, que meu pai bata em mim porque eu não quero apanhar da polícia. Primeiro que filho crente já ora para não apanhar. Concorda comigo? Oração do filho crente é: Senhor, que o meu pai, minha mãe não bata em mim. Mas naquele dia minha oração foi assim: se tem que apanhar, eu vou apanhar do meu pai. Não quero apanhar da polícia, como criminoso, como bandido, não quero. Vejam que Jesus, você está na igreja? Você está na igreja, comprometido com a igreja, dentro da igreja? Então guardemos uma coisa: na igreja, Jesus se dá o direito, e Ele espera que seus filhos e filhas, servos e servas, venham para ser consolados, mas também para serem purificados, tratados, corrigidos, para sairmos da igreja e seguirmos a nossa vida, sairmos do templo e seguirmos a nossa vida firmes nas promessas de Jesus. Segundo lugar, está acompanhando Jesus, entrou no templo, está no templo, acompanhe Jesus aqui nessa caminhada dele pelo templo. Segundo lugar, olha o que ele diz. Ele menciona Isaías no Velho Testamento, portanto o livro do profeta Isaías, no capítulo 56, onde o Senhor Deus diz: a minha casa será casa de oração. Segunda lição para compartilhar com vocês nesta manhã, a partir de Mateus 21, é que há algo que o Senhor Jesus Cristo espera, e isso veio do Pai, através revelado aos profetas no Velho Testamento, é que o Senhor espera que mais do que em qualquer outro lugar, na igreja, no templo, seja um ambiente de oração. Oração. Em todo momento, em toda circunstância, na bonança ou na tempestade, tal qual o voto que o casal faz no casamento, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na juventude e até a terceira e melhor idade. Não sei onde é que eu já entrei lá, mas dizem que é a melhor idade, vou acreditar, não é? Firme com Jesus. Casa de oração, a igreja, o templo é um lugar também para orar. Orar. Em tudo oração, orando uns com os outros, orando sozinho, orando aqui à frente, orando sendo acompanhado por alguém. Nós precisamos de oração e nós devemos orar uns aos outros. E mesmo que haja essa dificuldade da pandemia, esse certo distanciamento, mas nós precisamos ser aquelas pessoas do Senhor Jesus Cristo, que vêm para orar, que sai orando, que permanece orando, e que enquanto está aqui na igreja, no templo, estejamos olhando nos olhos uns dos outros, que é o que dá para ver hoje, olho e cabelo, para quem tem cabelo, quem não tem, não vê nem cabelo, só vê olhando os olhos uns nos outros,
E talvez o Senhor te fale: ore por essa irmã, ore por esse irmão, ore. Irmãos, eu sempre chego para a igreja nessa expectativa. Pode ser que durante o culto alguém venha orar por mim. Amém. Quando eu fico feliz, ó, se durante o culto alguém vem orar pelo pastor, só pode ter sido Deus que mandou, porque o capeta não ia fazer isso. Concorda comigo? Oh, amém, amém, oh, amém, Senhor, amém. Aceito, que bem o Senhor está usando, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, um adulto, amém. Guarde uma coisa, Deus quer te usar. Você é de Jesus, Deus quer te usar. Claro, outras vezes vá outros na sua vida, mas guarde uma coisa, esteja preparado. Se Jesus quer te usar, que você como pessoa esteja preparada. Porque a casa, a igreja, é um lugar de oração. E uma observação aqui, vejam que nós oramos, não para que Deus faça a nossa vontade. É verdade que nós temos planos, é verdade que nós temos sonhos, é verdade que nós temos muitos pedidos, mas guarde uma coisa, nós oramos, não para que Deus faça a nossa vontade, porque na oração do Pai Nosso, o que é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, quando nós oramos, guarde uma coisa, para nós que temos filhos, para nós que nos preocupamos com os filhos, muito, eu me preocupo com os filhos, até hoje, às vezes, essa semana mesmo eu fui exortado, você está preocupando demais com os filhos, cresceu, fez o melhor, aqui não é para ficar tão preocupado com os filhos, mas nós que oramos pelos filhos, Senhor, que case bem, Senhor, que tenha um bom salário, Senhor, que tenha um bom emprego, Senhor, que não tenha um carro velho que fique quebrando, ontem à noite um dos filhos lá tem um carro velho, aí eu falei, Senhor, será que já chegou em casa? Senhor, será que não quebrou no meio do caminho? Porque pai se preocupa até com isso. Pior, não tem seguro carro, misericórdia, se quebrar, não tem guincho para buscar, misericórdia, pais se preocupam, mas eu sei de uma coisa, Deus ama infinitamente mais os meus filhos do que eu mesmo. Portanto, igreja, é o lugar, diz Jesus, casa de oração, é o lugar onde nós chegamos para orar, e orar significa, Pai, eu sei que o Senhor quer fazer o melhor pelos nossos filhos, o melhor até pelas nossas próprias vidas, eu estou orando para que seja feita a tua vontade, boa, agradável e perfeita. Tua vontade é infinitamente melhor que a minha. Terceira lição, está andando com Jesus, entrou no templo, já deu uma bronca, em quem tinha que levar uma bronca, já deu uma exortada, já pôs em ordem. Mas eu queria fazer uma observação, muito importante, para pessoa que vem à igreja com a família, para pessoa que é casada, e sua família vem para a igreja, o seu cônjuge vem para a igreja. Eu queria fazer uma observação para nós que chegamos para a igreja, para quem é casado, que vem com a esposa, que vem com o marido, que tem filho, vem com os filhos. Guarde uma coisa, quando muitas vezes o Senhor Jesus dá uma exortada na igreja, através da mensagem, ou através de um outro momento, às vezes a família sabe quem é que foi exortado naquele dia. Sim. Às vezes a esposa sabe, se o exortado foi o marido dela, e fica uma vontade de dizer, eu estou falando para ele faz tempo, mas hoje, Deus revelou para ele. Às vezes é o marido que está falando, está vendo? Eu falo para essa dona, mas ela não me escuta também. Hoje Deus usou o pastor para falar com ela. Às vezes são os pais, resposta de oração, para falar com esse menino, resposta de oração para pôr essa menina no lugar dela. Agora, imagina... Vamos passar aqui uma família de 4 pessoas, entrando todo mundo no carro depois do culto. Depois, todo mundo sabe que a exortação foi para o pai naquela manhã. Todo mundo sabe que a exortação foi para a mãe. Como é que faz essa família? Guarde uma coisa, imagine ali, os parentes destas pessoas, que Jesus Cristo diz que estavam vendendo e comprando na igreja, e derrubou as mesas, e derrubou as cadeiras. Imagina o marido de a esposa de um desses, imagina o marido de uma dessas, imagina os filhos, quando entram no carro, Jesus tinha derrubado a mesa do pai. Quando entram no carro, Jesus tinha tirado a cadeira da mãe. Lembram? Guarde uma coisa, se alguém perto de você está sendo exortado, o que você pode fazer? Deus, tenha misericórdia de mim também. Também tenha misericórdia de mim. Senhor, também continue falando comigo. E que eu não seja usado pelo inimigo
para agora atirar pedra nessa pessoa. Jesus corrige para a salvação. Guarde uma coisa, o diabo ele não corrige, ele procura apedrejar para acabar com a pessoa. Então, se alguém, num culto, alguém da sua família principalmente, você está vendo, percebendo que aquela pessoa está sendo corrigida, tema diante de Jesus e fale: Senhor, e se eu puder ser útil, que eu seja útil. Às vezes o ser útil é fechar a boca e nem falar nada. Ou às vezes é falar, não para quebrar o silêncio com qualquer coisa, mas enfim, se você e eu estamos perto de alguém que o Senhor Jesus está exortando, temamos ao Senhor e nos coloquemos à disposição do Senhor para ajudar. O diabo quer apedrejar, Jesus não. Ele só quer tirar o que é errado e fortalecer ainda mais a sua igreja. É casa de oração. Terceiro lugar, nem perguntei que hora termina o culto aqui, também não vou perguntar para o pastor, não vou nem olhar para ele agora. Daqui a pouco eu olho de novo. Mas terceiro lugar, olha, você está com Jesus, entrou com Jesus no templo, faz parte da comitiva, faz parte dos discípulos de Jesus, entrou no templo. Terceira coisa que acontece ali é que no versículo 14 de Mateus 21 diz: cegos e coxos se aproximaram de Jesus, entre vírgulas, no templo, e ele os curou. No templo é lugar onde as pessoas se aproximam a Jesus com as suas necessidades. Quantas vezes nós saímos de casa com tanta necessidade, talvez emocional, espiritual, psicológica, sei lá, material, na família, no casamento, é uma infinidade de coisas que podemos ter necessidade, né? E a gente vem para a igreja com aquela esperança que o Senhor, ninguém sabe, os irmãos do lado não sabem, talvez você nem falou para o marido, talvez você nem falou para a esposa, também, talvez como filho, filha, você nem falou para o pai, para a mãe, a crise, a luta que você está vivendo. Mas guarde uma coisa, nós podemos nos aproximar de Jesus. Nos aproximar de Jesus. E olha aqui as limitações, as necessidades físicas de quem estava se aproximando de Jesus, né? Veja ali, mas Jesus, guarde uma coisa, Ele está ao alcance de todos. Todos podem se aproximar dEle. E Ele tem graça para todos nós. Às vezes, como nesse dia, Ele curou o corpo, voltaram o cego, voltou enxergando, o coxo voltou andando perfeitamente. Outras vezes, como Ele fez com o apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo, Ele disse o quê? A minha graça te basta, meu filho. Sim. Às vezes, a resposta é, a minha graça te basta. Claro que nós podemos voltar no próximo culto, se Senhor, só aceita reconsiderar, eu estou com a tua graça, aleluia, a tua graça me basta, aleluia, mas se o Senhor quiser curar, eu aceito. Desde ontem à noite, nossa família está com o coração apertado em oração, porque uma das minhas primas, esposa de um primo meu, teve um infarto ontem, no final da tarde em casa, aqui pertinho inclusive. Eu até deixei, que eu estava ali, deixei o telefone até ligado um pouquinho, porque, felizmente, ela é serva do Senhor Jesus, e a minha oração aqui no momento de oração intercessória, ali da minha cadeira, eu irei dizendo: Senhor, se ela vai voltar para casa, abençoe que ela volte cheia de saúde, restaurada. Se não, se ela for partir para o céu, que ela esteja no gozo da tua graça, da tua salvação, e o Senhor toque a família. Sim. Por quê? Porque às vezes nós recebemos um milagre da cura, outras vezes nós recebemos um milagre da graça, e outras vezes nós recebemos o Senhor dizendo não, mas continua dizendo, mas a minha graça te basta. Sim, a igreja é esse lugar. A igreja é esse ambiente onde nós nos aproximamos do Senhor Jesus, e diz o versículo 15, como eu gosto disso, né? Dizem que eles estavam vendo as maravilhas que Jesus fazia. Como eu gosto de pensar nas maravilhas, algumas são mais famosas do que outras, mas eu vou citar uma maravilha
enfim, já vi curas dentro da igreja, continuo vendo, já vi restaurações, continuo vendo, o falar de Deus já é uma maravilha, o falar individual, pessoal, a resposta, a edificação, a correção individual e como corpo, como igreja, são maravilhas do Senhor. Respostas de oração que são maravilhas do Senhor. Mas aí a gente chega num ponto, e como eu gosto disso, como eu gosto, porque esse texto diz que viam as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo. Eu dei risada hoje, aí ele sozinho, quando o pastor, acho que foi o pastor Júnior, falou assim para as crianças, vão devagar, só idoso vai devagar. Idoso tem, vai devagar, irmão, senão cai, quebra o fêmur, quebra o braço. Irmã, vai devagar. Porque eu dei risada ali, né? Você fala para a criança, devagar, ainda mais fazer uma coisa que a gente gosta, misericórdia. Irmão, nós temos que estar acostumados com criança correndo aqui. O pastor não falou amém, não. Um lá atrás falou aleluia. Acho que é filho de pai de criança. Tipo, aleluia. Tem um pastor aqui que entende, meu filho. Mas eu ri ali atrás. Por que eu ri? Porque criança corre mesmo. E naquele dia, eles estavam incomodando porque eles gritavam. Porque criança fala baixinho. Fala baixo, menino. Fala baixo, menino. Grita. Ainda bem que já 2000 anos atrás, as crianças dentro da igreja já gritavam. E os irmãos já implicavam. Acho que é por isso que tem essa hora no culto, que agora as crianças saem. Agora não grita mais. Agora só nós, que jovens, adultos, idosos, terceira idade, que eu já entrei nessa fase. Agora a gente nem tem força para gritar. Mas sabe o que eu gosto? Por que eu estou citando isso? Porque aí eles vêm com uma pergunta. O senhor está ouvindo? O senhor está ouvindo essa criançada gritar? O senhor está ouvindo? E Jesus, eu não sei se vocês perceberam quando eu fiz a leitura, Jesus é assim um sonoro assim, sim. Nesta manhã, quando nós estávamos no período de louvor, eu pensei, Jesus está ouvindo o nosso louvor. Jesus está nos ouvindo. O senhor está ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo, sim. Estou ouvindo. Jesus está ouvindo o nosso louvor, é a nossa verdadeira adoração. Confesso para vocês que para mim é ruim cantar de máscara. Tem hora que eu não sei cantar de máscara. Mas sei de uma coisa, Jesus está ouvindo. Agora, guarde, você está na comitiva de Jesus. Esse culto não começou legal, concorda comigo? Aquele culto não começou bem. Por quê? Primeiro, a primeira coisa que Jesus Cristo faz, ele não ora, ele não prega, ele já dá uma exortada federal em todo mundo. Todo mundo não, só nos que precisavam. Mas, guarde uma coisa. O culto tem exortação, tem pessoas que estão recebendo maravilhas, resposta de oração, o culto tem esse ambiente, tem criança no culto, parte do culto tem criança conosco. Mas guarde uma coisa, também tinha gente adorando a Jesus naquele culto. Guarde isso. Não é porque tinham alguns ali vendendo, comprando, fazendo da igreja um comércio da fé, na verdade, né? As pombas relativas aos sacrifícios do Velho Testamento, então é um comércio da fé ali, vendendo fé, você recebe perdão, comprando isso, enfim, uma série, eles recebem mais bênção fazendo isso. Não, guarde uma coisa, mas se havia um grupo, ainda assim que havia um grupo ali exortado por Jesus, mesmo assim, não deixou de haver louvor para o Senhor Jesus Cristo. Como eu gosto. Eu agradeço a Deus que os sacerdotes aqui, mesmo que estivessem do lado oposto ao de Jesus, os escribas, mesmo que não estivessem entendendo nada, apesar de que alguns outros depois se converteram mais à frente, mas como eu agradeço que eles fizeram essa pergunta. O senhor está ouvindo? Essa criançada gritando, esse pessoal adorando, esse povo cantando, o senhor está ouvindo? Jesus disse o quê? Estou ouvindo. Eu queria dizer para você nessa manhã, você adorou a Jesus, você cantou para Jesus, quando a pastora pediu que nós começássemos nossa oração com gratidão ao Senhor, você agradeceu? Talvez algum anjo tenha perguntado, o senhor está ouvindo lá a oitava? Sabe o que ele disse? Sim, estou ouvindo.
Quando adoram, eu estou ouvindo. Quando cantam, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Por que eu digo isso? Você já teve algum culto alguma vez que você achou que sua oração não passou nem do teto? Já teve algum culto alguma vez que você achou que o louvor foi ruim? Já teve algum culto? Nossa, desafinado, não batia nada. Já teve algum culto assim que parece que nem as músicas cantadas, parece que não combinou? Teve algum louvor? Mesmo naquele dia, em que o louvor não saiu nem como eles mesmos esperavam. Mesmo naquele dia, em que as músicas parece que não bateram nada. Nunca vou esquecer, perdão, minha mente está me lembrando aqui, eu vou contar isso. Perdão que nem tem nada a ver com a mensagem, mas nunca esqueço isso, um culto de despedida de uma irmã na igreja, estava podendo fazer isso dentro da igreja, né? E na hora, só se um louvor, hora errada, né? E aí, na hora que ia sair, que os irmãos iam sair, para levar o corpo daquela irmã, fiel a Cristo Jesus, né? Na hora que ela sair, o pastor estava ali junto ao lado ali dos irmãos, virou para o irmão do louvor e falou assim: canta um louvor, canta um. E o irmão do louvor, olha só, a irmã sendo levada, já estava no céu, seu corpo sendo levado, sabe que louvor que o irmão tirou naquele momento? Quanto tempo eu esperei. Chegou, eu não vou cantar isso não, chegou a minha vez. Nossa, olha só, às vezes tem louvor que não combina, que não combinou. Mas se alguém perguntasse para o Senhor Jesus: o senhor está ouvindo? O que ele disse? Sim, estou ouvindo. Cantou em meu nome? Cantou me adorando? Cantou, eu estou ouvindo. Cantemos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Para partir para a conclusão, queridos irmãos, a partir do versículo 16, né, que Jesus Cristo diz na segunda parte: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Mas sua pergunta, né, vocês nunca leram? Vocês nunca leram? E indo para o versículo 23, que é o versículo final da minha leitura e palavra, Jesus entrou no templo no dia seguinte, e quando já estava ensinando. Eu queria concluir ir para a conclusão dessa minha palavra nesta manhã, para dizer o seguinte: o templo, onde os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, onde os crentes em Cristo Jesus, onde os discípulos do Senhor se reúnem, é lugar para ouvir, aprender a palavra do Senhor. E ler mais. A pergunta de Jesus foi para eles: vocês nunca leram? Eles tinham lido, mas sabe o que acontece? Qual é a nossa tentação? Nós queremos ler do jeito que nós gostamos. Nós queremos dar a interpretação do texto que nós gostamos. Não, irmãos, nós temos que ler a Bíblia para entender o que ela fala, não o que a gente quer que ela fale. Concorda comigo? É o que ela fala, é o que ela diz, não é o que nós queremos que ela diz, não é entendendo só assim, pensando versículos e textos que nós queremos, não. Temos que ler a Bíblia do jeito que ela fala. Não é a Bíblia que se adapta a você, é você que se adapta à Bíblia Sagrada. Entendeu isso? Guarde uma coisa: não existe doutrina nova faz 2000 anos. Guarde isso. Não existe nova doutrina na igreja faz 2000 anos. Porque quando no final do século I, o João foi aquele que recebeu a última revelação do Senhor ali, com o livro do Apocalipse, ali encerrou tudo, irmãos. Se tem alguma doutrina nova, não é da Bíblia, não é de Jesus. Pode ser do pastor mais famoso que você achar. Pode ser do pastor mais santificado que você imaginar. Pode ser o pastor mais admirado. Vou, com todo carinho e respeito aqui, fazendo menção dele, o Billy Graham, que no nosso século, aliás, desde o século passado, foi um homem que, quando ainda países tinham sua porta fechada para o evangelho, Deus o colocou lá para pregar. Billy Graham. Ele nunca fez isso, mas se o Billy Graham tivesse vindo em algum momento com alguma nova doutrina, e estou mencionando aqui alguém aqui que eu admiro demais, Billy Graham, mesmo sendo ele, aquela doutrina não seria da Bíblia Sagrada. Porque guarde uma coisa: o que existe de doutrina está na Bíblia,
E ela foi encerrada com o último livro há 2000 anos atrás. Portanto, Jesus está no templo, está fazendo o quê? Ensinando. É verdade que nem todo mundo aprende? É verdade. É como uma classe. Uma classe. Tem aluno que só estuda para tirar a média. Concorda comigo? Tem crente que só ouve para tirar a média. Média dela. Média, assim, acho que Jesus está me aprovando. Então já está bom. Já orei hoje. Já ouvi essa mensagem. Já li um versículo. Para tirar a média. Nós não estamos aqui para tirar a média. Nós estamos aqui para dizer, Senhor Jesus, eu amo a Tua palavra. E como o Senhor já disse até nos profetas, no Velho Testamento, coma a minha palavra. E como o Senhor diz lá no início do livro do Apocalipse, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que guardam. E Jesus Cristo diz, bem-aventurado aquele que não só ouve, mas aquele que pratica. Guarde uma coisa. Vem para o templo, vem para a igreja, para aprender, para dizer, Senhor, ensina, ensina, ensina. Eu sou aluno de Jesus, me ensina. É isso que ele diz. No final do primeiro texto, ali da primeira passagem, antes da figueira sem fruto, ele fala, vocês nunca leram? E ele, veja que é mencionado aqui 2 textos, um de Isaías e outro de Salmos. Leia a Bíblia, leia a sua Bíblia. Ah, é verdade que ela tem 66 livros. Se você nunca leu a Bíblia, eu te peço, não comece pelo Gênesis, comece pelo Mateus. Se você nunca leu, nem vou dizer Mateus, comece por Marcos. Marcos, rapidinho, curtinho, comece porque aí você se anima. Marcos, ou então comece por uma carta, pode ser por uma cartinha. Terceira carta do apóstolo João, terceira, pequenininha. Você pode ler um livro inteiro da Bíblia hoje. Leia a terceira carta de João. Mas leia a Bíblia, valendo. E à medida que ler, peça em oração que o Espírito Santo me ensine. Que ao estar na igreja, seja desde o louvor, da oração, de todos os momentos do culto, que eu aprenda na mensagem. Eu estou aqui para aprender. Eu quero aprender do Espírito Santo de Jesus Cristo. Eu quero aprender. Nenhum de nós pode dizer, eu já sei tudo que precisava. Nenhum de nós. Porque a palavra do Senhor é viva. E ela continua falando pelo Espírito Santo com cada um de nós. Então, sabe qual a expectativa de Jesus? Quando você chega ao templo, quando você vem ao culto, quando você participa de um culto, seja presencial, dos que estão aqui no templo na 8ª nesta hora, ou de você que não está no templo nesta hora, e está tendo o privilégio, em qualquer horário do dia, ou da noite, ou da madrugada, de acessar o culto, a mensagem. Sabe o que é que Ele espera de você e de cada um de nós? Que você está no culto para aprender de Jesus. Aliás, um dia Ele disse para os apóstolos, lembra os discípulos? Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Eu quero sugerir, inclusive, para você que hoje, nas próximas horas, vá de novo aqui em Mateus 21. Leia de novo esses versículos e descubra alguma coisa que eu não te falei agora, tá bom? Você vai ler, hoje disse, o que o pastor Fernando não falou aqui? Ah, ele não falou isso aqui. Eu gostaria de que você deixasse essa lição de casa, hoje à tarde, depois que o marido fizer a comida e lavar a louça, hoje, amém? Amém para a segunda parte, não, se depender de mim fazer comida, é só ovo frito ou cozido, eu não sei fazer mais do que isso. Mas por isso que eu faço, eu falo para minha esposa, já que eu não estudei, vou lavar a louça. Aí eu brinco com ela, eu vou lavar a louça. Como ela é professora, eu falo, já que eu não estudei, vou lavar a louça. Então, depois assim, que lavar a louça e descansou, vou ler o texto aqui de Mateus 21, começando no versículo, vou ler aqui e descobrir o que é que o pastor Fernando não falou. Eu vou descobrir, tem mais coisa aqui nesse texto que ele não falou. Eu vou aprender. Enquanto você lê, você relembra o que você ouviu nesta hora e mais ainda, o Espírito Santo te ensina mais ainda. Amém? Você aceita se Jesus estiver te exortando nessa manhã? Você aceita? Aceita a próxima exortação que Ele vai dar? Aceita? Na próxima mensagem, não, esse aqui é para o meu marido, não fica assim não, esse aqui é para a minha mulher, esse aqui é para o meu filho,
Isso aqui é para aquele irmão. Você, não fique. Senhor, eu quero aprender. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu quero ouvir, eu quero aprender. Eu quero sair da igreja, do templo. Às vezes levei um pescoção. Não, Jesus não dá pescoção, mas será que dá um tapa na orelha? Não sei. Será que dá beliscão? Sei lá como é que Jesus... Eu sei, Jesus hoje me exortou. Mas ele só exortou porque eu sou discípulo dele. Ele só me exortou porque eu sou filho dele. Porque a Bíblia diz que o Pai corrige a quem ama e a quem considera como seu filho. Filho do capeta, o pai não corrige, é do capeta. Mas filho dele, filha dele, ele corrige. Para nós crescermos mais ainda e vivermos a vontade do Senhor. Amém? Posso orar com vocês antes de devolver a palavra ao pastor Sandro? Poderiam ficar em pé, quem está aqui na igreja, para orarmos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus oramos a Ti. Pensando nessa passagem, pensando no que Jesus fez ali no templo, naquele dia, em Jerusalém, acompanhado dos apóstolos, dos discípulos, de homens e mulheres, crianças, jovens, que viram o que Jesus fez lá na igreja, no templo. Ele corrigiu, ele permitiu que se aproximasse dele, ele falou da Bíblia Sagrada, ele ouviu os louvores, ele ensinou, e bem-aventurados são aqueles que não voltaram amargurados para casa, mas voltaram para casa tratados por Jesus. Alguns tratados na fé, outros tratados no corpo, como aqueles que receberam a cura. Outros, ó Deus amado, contentes, os pais dessas crianças, contentes, porque alguns achavam que as crianças estavam gritando, mas Jesus estava vendo, era em louvor no grito das crianças. Pai, saíram dali unidos. O que nos une é que somos discípulos de Jesus. O que nos une é que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O que nos une é que nos tornamos filhos do mesmo Pai Celestial. O que nos une é que nós temos o mesmo Espírito, é o Espírito Santo do Senhor. O que nos une é que nós não somos perfeitos, somos dependentes da mesma graça, somos trabalhados pela mesma graça. Hoje, talvez, quem recebeu a exortação foi essa irmã. Talvez no próximo culto, quem vai receber a exortação é esse pastor aqui, eu mesmo. Talvez no outro culto vai ser um casal, talvez no outro vai ser um jovem, talvez no outro vai ser um idoso, uma pessoa idosa. Pai, mas continuamos aqui, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, Senhor, liberta-nos, ó Deus amado. Encha-nos da Tua palavra, revela-nos a Tua palavra pelo ensino, pela pregação, pelo estudo, pela leitura, e Pai, e encha-nos do Espírito Santo do Senhor, para que apareça em nós, em toda circunstância, boa ou ruim, agradável ou desagradável, que apareça em nós o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, para que apareça em nós os dons do Espírito Santo do Senhor, os ministérios também do Espírito Santo do Senhor, e assim, firmes com Jesus, nós somos igreja no templo, e somos igreja que se espalha durante todas as horas, durante todos os dias, no lar, no trabalho, nas redes sociais, sal e luz, com sabedoria, para saber o que falar, o que postar, o que testemunhar, para saber, ó Deus amado, que somos, antes de sermos pessoas que são políticas, antes de sermos pessoas que têm uma escolha política, que têm uma opção política, antes disso, somos discípulos de Cristo Jesus. Nossa palavra não é para apedrejar,
mas tem que ser verdadeira. Nossa palavra não é para ferir, mas tem que ser palavra que o Espírito Santo aprova. Então, Senhor, toca-nos, transforma-nos, continua a transformar-nos na Tua imagem e semelhança no Espírito Santo de Cristo Jesus. Assim oro, creio, e pelo nome de Jesus, abençoo todos que estão conosco, que ouviram, que participaram desse culto, que estão recebendo esse culto, em que hora for, em que dia for, em que local for, sejam abençoados com a presença de Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém. 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 Pastor Santo. Então eu vou terminar. Obrigado, pastor Fernando, você que está nos vendo pelas redes sociais. Se a mensagem foi importante para você, compartilhe, né? Se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva no canal da igreja, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. À noite nós estaremos aqui às 18 horas com a nossa segunda celebração em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso, por essa celebração, ó Deus, espetacular, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, e que seja uma semana de vitória, uma semana, ó Deus, onde o Senhor vai estar conosco, para que possamos vencer todos os desafios, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crer, diga amém e amém. Boa semana, Deus te abençoe em nome de Jesus.